Fala pessoal, tudo bem? A gente está com mais um episódio aqui do Pegadas e hoje meu convidado é o Wellington, que é um mineiro, mas hoje ele está falando lá do Pará. Ele é missionário e já passou por São Paulo, já passou por diversos lugares. Hoje ele está ali, desde agosto, está lá no Pará, vivendo histórias incríveis lá. Vai ficar por mais um ano, mas não é a história lá do Pará que ele vai contar para a gente. Tem uma outra história lá atrás que teve influência, inclusive, na vida missionária dele hoje. Então, obrigada, Wellington, pelo convite. E agora a bola está com você. Conta aí para a galera qual que é a sua pegada. Primeiramente, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade de partilhar uma história que eu vivi, que marcou profundamente a minha vida, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de como ver o mundo. Em 2017, se eu não me engano, 2017, eu tive uma conversa com a irmã Sônia. A irmã Sônia, hoje ela é minha diretora espiritual, então ela faz parte da minha vida. E eu tinha um desejo enorme de ser um missionário, né, de poder sair da minha casa e ir ao encontro das pessoas mais necessitadas. E ela me falou de um projeto. Esse projeto se chama Jump. E esse projeto ele acontecia na cidade de Biporã, no Paraná, na sua cidade, Cal. Aqui Não, na sua cidade não, no pertinho. seu estado. Aqui pertinho. Bem pertinho. Então, eu morava na cidade de Bragança Paulista e eu encarei esse desafio. Então, eram seis encontros. E eu tinha que sair de Bragança, encarar 12 horas de ônibus para chegar até Londrina, onde eu conheci essa cidade. Olha que rolê! Pois é, o desejo que eu tinha, né, de seguir essa experiência. Né? Até que eu fui no primeiro encontro, aonde eu conheci a irmã Catarina. E você entrevistou ela, né, se não me engano, um mês atrás, em dezembro. Já esteve aqui também. Uma irmã muito querida por mim, inteligente, sábia. É gostoso conversar com ela, escutar as histórias dela, assim como fiquei impressionado com o testemunho, né, com a história que ela estava contando aqui no canal. E eu fiquei muito feliz também. E eu comecei a participar desse encontro. Esse encontro a gente aprofundava de fato no que é missão. Porque às vezes a gente cria uma ilusão do que é missão. Até um certo preconceito, né? A gente tem até um certo preconceito às vezes, né? Também. Porém, muitas vezes a gente cria ilusões. No fato de que eu vou chegar lá e eu vou falar de Jesus. Eu vou chegar lá e vou fazer o que eu faço na minha paróquia, na minha realidade. E nesse encontro, muito importante na minha vida, porque foi um balde de água fria em toda a ilusão que eu tinha da minha ilusão de um missionário. Sério? Por quê? Foi totalmente diferente do que você imaginou? Sim, é totalmente diferente. Pelo simples fato. Olha para você ver que interessante. Como eu vou falar de Jesus, sendo que muitas vezes eu não falo o idioma daquele país? Não é? Então, por exemplo, se eu não falo inglês, como eu vou, por exemplo, ir para os Estados Unidos falar de Jesus? E falar de Jesus. Sim, eu posso falar com os meus atos, mas com as minhas palavras vai ser difícil. Sim. Então, aí já te quebra por inteiro. Então, muitas vezes, nessa missão, você vai viver mais o silêncio do que em si falando. E nesse projeto Jump, ele é muito bonito porque ele te dá a liberdade de você escolher. Então, ao longo do caminho, você vai fazendo o processo, então você vai conhecendo as culturas, que é muito importante. Cansa de respeitar as culturas.
Por E aí que que você tal vai cor não vendo é o que você se identifica mais. Você vai vendo com qual se identifica mais. assim? E não criando preconceito. Porque às vezes a gente acha que o jeito de eu viver é melhor do que o outro. Uhum. Né? Então eu encaro uma cultura em que às vezes eu falo, nossa, lá é assim. Então, do meu jeito é melhor, mas aquele jeito que aquelas pessoas vivem é o que faz ela feliz. Então, por Sim. que eu vou julgar o jeito delas fazerem algo? Então, outro Ah. balde de água fria. Então, a gente vai criando, a gente vai forjando Porque é uma a barreira nossa vida difícil de quebrar, missionária. né? Essa barreira do preconceito é difícil de você quebrar, né? Muito, muito difícil, muito difícil. E nós criamos, né? A gente vai criando esse Exato. preconceito. Então, nesse processo ali do encontro, eles dão a liberdade de você escolher ou a missão dentro do Brasil ou a missão fora do Brasil. Uhum. E eu ficava assim, não, eu quero ir para fora do Brasil. Então, a gente tem que Uhum. fazer uma experiência, vamos fazer Vamos uma fazer um negócio experiência e tal. radical, né? Sim, totalmente. Mas só que antes desse encontro, quando eu era ali na minha adolescência, eu tinha um desejo muito grande de ir para a África. Eu via aquelas fotos, aquelas crianças, né? Porque todo missionário tem uma foto com criança atrás. Se vai fazer uma missão, tem que ter uma foto Tem que ter a com foto, senão não criança atrás. conta. Senão, não fez missão. Não fez missão. E não fiz missão. Aí, beleza. Assim, eu escolhi, né, fazer missão fora, né, fora da nossa terra, fora da nossa nação. E às vezes, durante esse encontro, muitas pessoas falam assim: nossa, você é louco. Tipo, sair da sua casa, da sua cidade. Mas é aí que está o gosto pela coisa. Né? É você sair dessa zona de conforto e você ir ao encontro dos outros. Por mais que a Exato. pessoa fale, às vezes, aquele que está assistindo aqui conosco, mas por que sair da minha paróquia, por que sair da minha igreja, sendo que tem missão aqui? Mas mas é na certeza que existe muito mais pessoas que têm mais necessidade de escutar Jesus Cristo. Com De certeza. fato, quando a gente faz uma missão, a gente está se conhecendo. Por Uhum. isso essa importância. Por isso que a gente sai da nossa redoma, da nossa Seu redondeza. Por quadradinho, quê? né? Sai do nosso quadradinho ali para ampliar horizontes, né? Exatamente. Porque eu vou conhecer o outro e conhecer a mim mesmo. Exato. A missão ela faz isso, ela amplia a nossa visão. E ali naquele momento, né, na minha cabeça, eu falei assim, eu vou para Tailândia, porque a irmã Catarina estava com nós, então ela contava as experiências dela lá, né, o idioma, a religião. Aí ficava assim, eu quero ir para Tailândia, eu quero ir E para ela conta Tailândia. de um jeito que você fala assim, nossa, que máximo, né? Quero ir. Sim, eu quero ir, eu quero ir. Porém, a gente não escolhe para onde a gente vai. A gente não escolhe. Foi até que foi decidido que eu iria para a África, para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, para a gente se localizar, ela é do lado do Senegal. Então, é bem aqui na Uhum. pontinha do continente africano. E ali foi em fevereiro de 2019. E eu fui em setembro. Então, tinha poucos meses ali. Então, arrumar passaporte, comprar passagem, Nossa, foi né? corrido. Arrumar as, sim, arrumar as malas, foi assim, né? E eu ia ficar. Geralmente eles quando os jovens iam, ficavam um mês. Mas eu, como sou mais louco, não vou ficar 2 meses, né? Eu, eu me programei para ficar 2 meses na Sensacional. Guiné-Bissau. Até que tive uma outra surpresa, porque até então eu iria sozinho. Uhum. Na missão Jumps, geralmente vai em dois. Mas como a gente estava passando por algumas dificuldades, só iria sozinho, iria eu sozinho. Porém, Deus, ele é maravilhoso. Eu falei assim, não, tu não vai sozinho, vou te colocar mais alguém. Até que eu conversando com o padre, que é o padre Celo, é um padre brasileiro,
da cidade de Porecatu, se eu não me engano, Aham. no Paraná, e ele é missionário. Qual iria me conhecer? Ele falou assim, Eliton, teria como você trazer a minha mãe? Eu falei assim, o quê? O Trazer a quê? sua mãe? A mãe Sério? dele, sério. E a mãe dele tinha, o quê? Uns 60 anos de idade, algo assim. Se não me falha Que a memória. responsa! Muita responsabilidade. E ali eu tive que correr com a minha passagem, com a dela. Então foi um período muito gostoso. Que E loucura. assim, eu sempre gosto de trabalhar comigo mesmo. Então, para quem quer fazer uma experiência missionária e um aprendizado que eu tive na minha vida, nunca crie expectativas de algo. Uhum. Porque quando a gente cria muita expectativa, pode ser que a gente se frustre. Sim. Então, o que eu pensei comigo, que eu trabalhei comigo? Apenas viva e sinta o momento. Se deixar aberto, Isso né? que Tô aberto para viver. deixar aberto. Isso. O que acontecer, acontece. Exatamente. Eu fui com o coração aberto para viver aquilo. Porque talvez se eu tivesse criado expectativas, né? Ah, eu vou chegar lá, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode ser que não iria acontecer nada e eu iria voltar para o Brasil, né? Totalmente ali frustrado por não ter feito aquilo. Mas não. Uhum. Vamos viver aquilo. E eu fui. Então, fui eu e a dona Geni. Aí eu voltei para Londrina, encontrei com a família da dona Geni. Aí eu viajei com ela de Londrina para São Paulo. E é interessante porque era a primeira viagem internacional e, tipo, eu tava, né, E com já a mãe estava do padre. responsável pela mãe do padre. Com a mãe do padre, tipo, se o padre representa Jesus, então a mãe do padre representa Maria na Terra. Então, Exato! Olha o tamanho da responsabilidade, gente. Primeira totalmente. viagem para fora ainda tá levando a mãe do padre. E outra, quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, eu mal sabia onde eu estava. E eu ficava pensando comigo, não, eu tenho que passar segurança para ela. E eu andava assim no aeroporto, não, dona Geni, vem para cá, a gente vai para Me a esquerda, segue, só me segue. me segue. Mas eu mal sabia onde eu estava. Eu acho que hoje ela nem sabe disso. E eu ali Ela vai ficar sabendo caminhando, se ela olha. ver o vídeo. Pois é, vou mandar esse vídeo para ela. E até que Deus iluminou, que a gente chegou lá no portão de embarque direitinho. Falei, aí, tá vendo, dona gente? Daqui a pouquinho, daqui 2 horas, o avião vai sair para Bissau. Tranquilo, né? E eu ali mal sabia o que eu estava fazendo. Só sei que eu pensava comigo, não, eu tenho que passar confiança para ela. Mas ela, calma, a dona Geni, ela me deu uma aula de juventude, de missão. Sério? Sério. Ela foi com uma alma missionária, como, assim, poucas pessoas eu vi na minha vida. E ela já E tinha ela, tido experiência missionária antes ou não? Foi a primeira dela? não, ela foi ver o filho dela. Assim, ela nunca teve essa experiência missionária, Ah, essa era só para ir magnitude. ver mesmo o filho. Sim, ela iria Entendi. visitar o filho dela, mas Era assim, só do uma jeito que visita. ela, uma visita, mas do jeito que ela viveu, foi algo assim surreal. Eu fiquei assim de boca aberta assim de ver a energia que ela tinha, a energia que ela passava para a gente. E Olha. depois eu vi a importância dela para mim, né? Aham. Por que Deus colocou ela? Porque às vezes na missão a gente passa por momentos de solidão, a gente passa Uhum. por momentos ali de dúvidas, e ela estava ali do meu lado. Então eu trouxe ela para minha vida como uma amiga. Uma mãe, Então ali né? naqueles Ela momentos, estava ali, uma uma mãe mãe mesmo. também. E ali a gente conversava e tudo mais, e foi muito gostoso, muito gostoso. E até que eu cheguei em Bissau. Guiné-Bissau é também um dos piores países para se viver. Lá Condição você não lá tem, bem precária. sim, diferentemente aqui de Bagre, um exemplo. Né? Aqui Bagre, como eu comentava com você, então é um dos piores IDHs do Brasil. Uhum. Porém, por exemplo, aqui não tem emprego, mas eu posso sair daqui e ir para Belém, ou eu posso ir para São Paulo, né, procurar um emprego, procurar uma chance de vida melhor. Mas lá não, a gente está falando de um país.
Então, você não tem muito para onde ir. Então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, eles viviam aquilo. E tem essa questão do idioma. Né? A Guiné-Bissau é um país colonizado por Portugal. Então, eles falam o português. Então, isso me ajudou muito na missão. Opa! Porém, mesmo que a língua oficial é o português, eles falavam o crioulo. Né? Sim, aí já pegou um pouquinho. Então, aí que é a língua derivada do português, né? Então, tipo, como que você está? Como você está? Essa língua, assim, né, do crioulo. Porém, também, eles têm as línguas nativas. Então, fora o crioulo, e tem ali as suas etnias, então cada um fala a língua. Então, é uma normal mistura. uma criança... É uma mistura totalmente. Então, é normal uma criança ali falar 13 idiomas, tranquilamente. Enquanto a gente aqui custa falar português... Enquanto que a gente mal fala português direito. Exatamente. E a criança lá fala 13 idiomas, naturalmente. Meu Deus! Cara, tô chocada. Pois é. Então, chegando em Bissau, aí eu conheci o Padre Celo, então foi um momento muito bonito, porque foi o reencontro dele com a mãe dele. Então, ele já estava ali, acho que uns 2, 3 anos sem ver a mãe dele. E ali eles se reencontraram e tudo mais. E logo de início você já bate ali com a realidade da cidade, né? Então as ruas são esburacadas, não tem iluminação pública, as casas são casas mais humildes, mais pobres. Então ali você já vê a realidade. Já deu um baque, né? Já deu um baque. Então uma realidade que eu não tinha vivido, e ali você já vê como é a realidade daquele povo, como vive aquele povo. Então, até ali no aeroporto, era uma coisa meio de louco. Muita loucura. Né? Sério? E, sim, porque aí juntava todo mundo para pegar a mala, e a gente tinha levado 4 malas. 4 malas, com muita coisa. Muita coisa. Então, e aquele monte de gente, monte de mala, monte de tudo ao mesmo tempo. Sim, e o medo de a mala ter se extraviado. Perder né? a mala. Quando chegou, assim, como que Deus ele é bom, porque eu pedi a Deus, eu rezei, Deus, que mande as malas para o lugar certo, e Deus mandou. E é até engraçado, porque quando eu cheguei lá, geralmente eles vão revistar a mala para ver o que eu estou trazendo. E aí a gente tinha colocado a plaquinha, Missão Católica. Aí a policial lá, Missão Católica, pode passar, pode passar. E eu passei tranquilamente, como se fosse nada. Salvo pela plaquinha. Salvo pela etiqueta ali da mala. A gente tinha trago muita coisa. A gente tinha trago açaí, tinha levado pão de queijo, tinha levado queijo mineiro, tinha levado rosquinha. A dona Geni tinha levado, nossa, muita coisa. Tinha comida nessas malas. Só tinha comida, só comida. E foi muito legal. Aí até que... Só que a minha missão mesmo não seria em Bissau, né, que é a capital. A minha missão seria em São Domingos. São Domingos. Uhum. É uma cidade que é um pouquinho mais ao norte, ali da Guiné-Bissau. Então, é 7 quilômetros de Senegal. Então, eu também tive a oportunidade de conhecer Ziguinchor, que é uma cidade de Senegal. Então, é um país mais já desenvolvido, né, mais conhecido. Então, foi bem legal também que eu tive a oportunidade de conhecer Senegal. E ali foi o meu campo de missão, né, a Guiné, São Domingos, na paróquia Santa Baquita. Então, lá o vigário era o padre Celo, né, e o padre Steven. O padre Steven, se eu não me engano, agora, acho que ele era do Mianmar, era de outro país também. Então, ali eram várias culturas reunidas num lugar só. Então, ali em São Domingos, eu tive muita proximidade com os jovens, foi uma experiência bem bacana. Visitei algumas famílias, a gente ia para as tabancas. As tabancas, podemos dizer que é tipo as comunidades rurais, né? Então, a gente visitava essas tabancas. Algo que marcou muito na tabanca 3 quilômetros, onde não tinha uma igreja. Então, o padre Celo, o padre Chico ia celebrar
a céu aberto, né? Debaixo das árvores, as pessoas fizeram os banquinhos. Hoje, graças a Deus, eles já fizeram uma capela, mas ali era algo muito bonito. Então, teve um sábado que começou a chover. E mesmo assim, as pessoas não foram embora daquele local, ficaram ali. Mesmo na sendo tudo chuva, aberto, eles ficaram. eles ficaram Nossa, que bonito. ali. Sim, com as crianças também, a gente fazia gincanas. A pastoral da criança é muito presente lá. Como que foi a recepção das pessoas quando você chegou? O que você sentiu assim dos moradores de lá? Como que foi a recepção Muito, deles? muito receptivos, muito receptivos. Apesar de eu não falar, né, o crioulo ali, muitos ali não falavam português, mas foi muito receptivo. Então eles acolhiam sempre com um sorriso no rosto. Apesar de todas as dificuldades, ali sempre com um sorriso no rosto, super bem vestidos, as mulheres ali, com aquelas roupas coloridas, e é um tecido muito grosso, né? Para o calor que faz lá, eu ficava imaginando como a mulher consegue vestir, né? E você vê aquela cena. Então, quando você ia para as tabancas, então você via aquela cena que a gente está acostumado a ver, né? As mulheres ali com as latas, né, na cabeça, Aquela cena com a bem típica. criança, bem típica, exatamente, amarrados aqui, né? A criança aqui atrás, quietinha, sem chorar, e elas andando quilômetros, às vezes 3, 7 quilômetros até chegar a um local. E é daquele jeito, sempre com um sorriso no rosto, sempre ali falando bom dia, como que você está Isso já é um direito. tapa na cara da gente, né? Porque É um tapa, porque assim, a gente reclama por menos que isso, né? Já sim, fecha a cara, fica de mau humor por muito menos que isso. E aí você vê uma cena sim. dessa e já fica, caramba. E tipo, eu fico muito estressado quando eu tô com fome. Então eu fico nervoso. E era Percebi, porque uma normal. pessoa para levar uma mala cheia de comida é porque tem medo de passar fome e ficar bravo. Pois é, exatamente. E ali as pessoas elas viviam com uma refeição por dia. Era Uma refeição naturalmente para por eles dia. uma refeição por dia. Caramba! Aí vem a questão da alimentação, Carl. Assim, eu me adaptei muito com a alimentação, porque a minha profissão era cozinheiro, antes de entrar para a missão. Então, eu sempre gostei de experimentar coisas novas. Então, é algo muito interessante na missão. Né? Aqueles que fazem experiência missionária e precisam viver isso. Por exemplo, eu não gosto de açaí. Eu estou aqui no Pará, eu não tomo açaí. Mas eu já experimentei o açaí, olha, não gostei, realmente. Eu vi Não que pegou realmente não legal, gosto. tipo assim, deu uma diarreia que, né, passei mal um pouquinho, então melhor não, deixa quietinho ali. Vamos Mas continuar é sem importante, provar. e é importante experimentar. Então, a culinária também eu achei assim, uma culinária muito próxima do Brasil, os Que temperos e bacana. tudo mais, achei muito, muito parecida. Mas lá eles, por exemplo, comem carne de gazela, que é uma delícia, né? O bife da carne de gazela é super macio, sem gordura. É porco-espinho, Porco-espinho, que diferente. porco-espinho, macaco Meu Deus. também. Então, teve um dia que eu cheguei lá e eu vi eles preparando macaco, mas não é macaco pequenininho, é macaco grande. Então, assim, eu fiquei... Caramba. Porque parecia Oi, o que é o parecia jantar? uma... Um macaco. Sim. E eles comem isso com uma naturalidade muito grande. Caranguejo, então como é próximo ali do mar, então você tem muito essa questão assim, né? Então assim, a experiência culinária ela é bem marcante também. Mas foi E tranquilo, né? Para você foi tranquilo. para mim foi tranquilo, porque na missão eu quando vou na missão me preocupo com algumas coisas. Primeiro a saúde, Sim. porque a gente precisa entender o seguinte: eu não nasci naquela cultura. Não adianta falar assim, eu vou para lá, vou fazer isso, fazer isso. Né? Não, a gente não nasceu naquela cultura. Eu não nasci comendo aquilo.
Então, eu preciso, muitas vezes, pisar no freio, caminhar com calma, do que depois você passa mal. Imagina, eu vou lá, como Come essa palavra que eu demais. fiz, come demais e passa mal. Então, você compromete a missão. Então, você Exato, exato. passar mal na missão não é legal, você não vai aproveitar. Então, vamos de maneira devagar, né, experimenta um pouquinho, para não ter porque é muito fácil, né, você ter uma diarreia, Sim. uma dor de cabeça, vômito. Então, sempre ele leva uns remedinhos ali para ajudar um Tem que pouquinho, levar a mas é farmacinha e ponderar, uma né? farmácia, uma farmacinha, exatamente, e também tomar cuidados, né? Tipo febre amarela, malária, essas coisas assim. Então, sempre estar com repelente. Então, são coisas importantes e que às vezes a gente não toma cuidado e a missão Acaba com a fica missão, né? acaba com a missão. Uhum. Então, é preciso maneirar. Então, Cal, foi assim, a experiência também, eu tive uma experiência que foi muito marcante. Eu fui numa casa de uma senhora, o padre nos levou lá, e ela, na minha vida, eu nunca vi alguém morar na condição que ela morava. De tão terrível que era. Tão terrível. Porque ela morava na beira de um rio, então lá Uhum. é salgado, né? O mar ele adentra pelo país, e ela morava assim na beira do rio, e era uma senhora ali de lá não tem muita a expectativa de vida não é muito Não é muito alta, alto. então é 40 anos mais ou menos, Nossa, e ela 40 é muito anos. baixo, e ela tinha um filho deficiente, e o filho dela meio que arrastava pelo chão. Então era uma casinha pequenininha, Era novo uma esse casa. filho? Não, já tinha uns 20 anos mais ou menos. Já era mais velho. Sim. Então era uma casinha sem janela, toda Naquele escura, calor, sem janela, a casa. aquele calor. Era uma varandinha bem pequena, era um chão de terra. Uhum. Foi uma coisa assim mais impressionante que eu vi na minha vida. Como uma pessoa pode viver naquela condição? Como que E foi quando você muitas chegou lá? Você viu, se deparou, né? Deve foi ter sido muito um triste, baque, né? mas sabe o que foi triste nessa história? Porque ela era de uma Matabanca e ela teve mais filhos. E todos esses filhos morreram. Então, na cultura deles, essa mulher, ela era considerada uma bruxa. Porque os filhos Então, tinham se ela, morrido. sim, e esse também está deficiente, por ele estar deficiente É também. como se ela tivesse sido amaldiçoada, né? Fosse uma maldição ela ter perdido os filhos e esse ter a deficiência. Exatamente. Entendi. Então ela teve que fugir da tabanca, senão iriam matar ela. Nossa, eles matam mesmo. Eles matam. Ela vivia isolada, Ah, então. vivia exatamente isolada. Nossa, que Então ela triste. vivia assim muito triste, até que mês passado o Padre Celo mandou uma foto aonde eles conseguiram fazer uma pequena reforma na casa dela Olha que e o benção. filho dela também. Então eu fiquei muito feliz, mas é uma realidade aí que entra a questão da cultura, né? Para nós isso é algo É horrível, chocante ouvir isso. É é, chocante. é chocante, mas para eles é normal. E quando eu tive em Bissau, a gente foi no orfanato chamado Bambarão. E esse orfanato ele acolhe crianças deficientes, Uhum. geralmente deficientes. O que acontece muitas das vezes? As mães, elas, por eles não aceitarem que a criança nasça deficiente, e muitas das vezes nessas tabancas eles matam essas crianças, ou às vezes envenenadas, ou algo dessa Meu maneira. Então, para a Deus. mãe, para o filho não morrer,
essa mãe deixa esse filho ou abandona esse filho para que ele não seja morto. Meu Então, Deus! foi algo também, eu tenho uma foto também de algumas crianças, e que assim, Gente, marcou também de saber a história de cada um. Imagina, já desde ali criança, já sendo comprometida à morte, né? Então, já é ela já ali condenada. condenada para morrer. Meu Deus. A gente foi também numa casa de uma professora aposentada. E ela começou a adotar uma criança, duas crianças, e quando a gente chegou lá, tinham mais de umas 20 crianças. E ela Caramba! cuidava, e ela E ela cuidava cuidava dessas, sozinha? e ela cuidava sozinha dessas crianças. Numa casa pequena, sim, uma casa que na condição deles era pequena, e ela tinha feito uma Caramba! sala de aula aonde numa chuva caiu uma parte da escola que ela dava aula para essas crianças e, e, e depois eles conseguiram reformar, graças a Deus. Hum, Mas ela foi, assim, eu vi uma mulher muito batalhadora, né, de cuidar dessas demais. crianças, onde essas crianças foram abandonadas. E eram Então, assim, todas foi essas. crianças que também seriam condenadas? Eram crianças assim que estavam condenadas à morte e foram abandonadas ou não? Já era outro caso. Não, assim, já crianças saudáveis, né? Que às vezes a mãe não quer e larga os filhos, Ah, algo assim. entendi. Entendi. Então, uma coisa também importante falar, porque às vezes a gente pensa que na África fala-se muito de desnutrição. Sim. Eu cheguei num hospital de desnutrição. Então, foi algo marcante também, onde eu pude ver, né, crianças deficientes, quer dizer, desnutridas. Mas aí a gente vai entendendo a situação. Por quê? A desnutrição dessas crianças, no caso, na Guiné-Bissau, não é pela falta de alimentação, Ah, mas muitas das vezes pela mãe não cuidar, porque às vezes, como elas moram muito longe, às vezes para ir no médico tem que andar 7, 10 ah, quilômetros. não ter um acompanhamento apropriado durante a gestação. Exatamente. E a Entendi. criança nasce desnutrida, né? Então a Nossa. gente viu essa realidade, não pela falta de alimentação, mas sim pela assim, pela falta de cuidado, né, onde as mães ali tinham. Às vezes, por descobrir a gravidez tardia. Então, assim, desse tipo. Então, foi algo muito E às marcante também. vezes, você acha que às vezes também é um pouco de falta de informação também, né? Às vezes não Também, ter aí que conhecimento de que precisa cuidar disso, tem que prestar atenção com aquilo. Você acha que tem também essa falta de informação sobre isso? sim, tem. E aonde a pastoral da criança, ela é muito importante nisso, porque ela trabalha justamente com essas mães e com essas crianças. Então, a pastoral da criança, ela ajuda muito nessas tabancas. Tem uma missionária chamada Paula também, onde ela trabalha incessantemente pela pastoral, onde ela ajuda essas mães. Então foi algo assim marcante na minha vida ver o trabalho que eles fazem e ver também a presença da igreja. Ali a gente vê realmente, por Muito mais que forte, né? muito forte. Então as irmãs, os padres, outras denominações também, protestantes e tudo mais, eles trabalham realmente, porque mudar dificilmente, mas pelo menos a gente pode amenizar, né, o Sim. sofrimento daquele povo. Então ali a igreja ela está ali ajudando na educação. Então há várias escolas, tanto católicas como Olha. protestantes, E todo mundo trabalha hospitais. junto? Católica, protestante, ou cada um tem ali, faz no seu? Como que é esse trabalho? Então, por exemplo, cada congregação tem a sua escola, mas eles sempre estão em comunicação, né? Eu Legal. vi isso neles. Então, sempre eles estão conversando, padres conversando com pastores, leigos evangélicos, com missionários
de comunidades de vida, Shalom, Kairos. Então, eles têm essa comunicação. Eu acho isso muito bonito, essa unidade que eles têm Sim, sim. ali Muito legal. na Guiné-Bissau. Então, tive uma experiência bem interessante, porque eu fiquei na casa das irmãs Clarissas Franciscanas. E eu fiquei uma semana com elas. E foi algo... Porque era só eu de homem, junto com as Caramba! irmãs. Então, tinha as irmãs brasileiras, tinha irmã argentina, tinha irmãs da Guiné mesmo. E foi bem legal. E eu brincava com elas. Olha, se eu ficar aqui mais uma semana, eu vou me tornar uma freira também. E ali eu vivi junto com elas, ali, né, no dia a dia. Elas tinham uma escola, onde eu pude também participar um pouco do dia a dia dessas crianças. Então, foi bem marcante essa Incrível. experiência. E muita coisa, muita Eu coisa. Por mais que a gente imagino. Foram o quê? 2 meses, né? Que você foram ficou. 2 meses. Cara, em dois E por mais meses, muita coisa acontece, e né? passou assim super rápido. Eu não queria voltar. Fiquei triste, porque tive que voltar. E, Porque e, assim, a olha, e olha missão, só que engraçado, né? Porque você falou no início que o pessoal falava que você era meio louco, que você queria ir para fora, né? Tudo, mas você tá louco, sim, tudo. Só que olha só o que você falou agora, foi tão legal, você não queria nem. Mesmo assim, você viu toda essa cena de miséria, viu cenas tristes, mas você não queria voltar. Você queria ficar mais. sim, Olha só o que a missão faz com a gente, né? com certeza. E a gente vê isso muito na missão, né? Esse preparo psicológico, porque Uhum. você vai ver cenas difíceis, né? Como eu vi crianças desnutridas, aquela realidade. Então a gente precisa amadurecer, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprofundar, né? Não é chegar lá e vamos viver aquilo, mas a É um gente negócio precisa sério, se tem que ter essa preparar. consciência, né? Que é um trabalho muito sério. Sim. E quando a gente tem isso, a missão ela se torna outra, se torna Com outra. certeza. E viver intensamente, por mais que a gente fala da nossa experiência, às vezes a gente não consegue passar a emoção que a gente sente no nosso coração. Com certeza! Mas é só vivendo aquilo para você falar de fato, nossa, realmente é bom, Com é certeza. gostoso, é bom eu encontro do outro, ajudar o mais necessitado, por mais que às vezes eu não falo. Então foi um dia marcante também quando eu sentei com o muçulmano e ali eu pude trocar algumas palavras com ele, como a religião lá 90% é muçulmano, ele 10% é cristãos, dividido ali entre católicos e Sim. evangélicos. Então você vê essa realidade e poder sentar ali com ele, escutar a sua história, ele querer saber também de mim, da Isso onde é eu vim. demais, né? Então, e às vezes, Carl, às vezes tinha final de tarde, que aí eu ia para casa do Bidan, a família dele, e ali eu sentava na casa dele, porque as casas, tinha as casas e os terrenos eram sempre limpos, as mulheres, lá a gente vê muito Cuidado. trabalho da mulher. Então, todos os dias Olha, ali, ela pegava a vassoura e varria ali o quintal, a primeira coisa que as mulheres faziam, para depois limpar dentro de casa, os terrenos super limpos, e ali eu sentava, ficava vendo o pôr do sol, escutando os passarinhos, eu ai, não que entendia lindo. nada que eles falavam, Mas estava mas lindo. eu estava ali, achava aquilo lindo, e estava ali com eles. É Que isso que é missão. demais, que demais, que É, demais. é Você ser realmente foi presente. de coração aberto, né? Por isso que você viveu tudo isso. Por isso que teve tanta coisa linda assim que aconteceu. Estava aberto, totalmente aberto. Exatamente. Que coisa Exatamente. mais linda. E agora eu quero te perguntar, Eliton, dessa experiência toda que você contou, né? Porque, lógico que cada missão é uma missão, né? Por mais que você tenha anos de experiência como missionário, cada missão vai ser diferente, né? Que você for fazer. Cada missão vai te transformar de um jeito, vai fazer algo diferente de você, cada missão vai ser uma novidade. Mas dessa especificamente da África que você comentou, o que você percebeu que mudou em você? Essa experiência na África, esses 2 meses que você ficou lá, o que você percebeu mais nítido de mudança em você? Eu comecei a valorizar mais a vida. Olha, Simples fato de você estar comendo
e não deixar aquela sobra, sabe? Às vezes a gente tem que acostumar, eu não gostei, vou deixar isso aqui. Vai pro lixo. Mas vai pro lixo. Não, você pegar ali, se está sobrando, você come. A valorizar mais aquilo que você tem. A ser feliz nas pequenas coisas. A ter um coração mais humilde. Às vezes a gente quer buscar tanta grandeza nesse mundo, a gente quer conquistar. É claro que isso é válido, a gente buscar os nossos sonhos. Mas a gente precisa ter esse coração agradecido. Eu saí de lá com um sentimento mais de gratidão pela oportunidade que Deus me dá e me deu, né, de ter nascido em Minas Gerais, na casa dos meus pais, pela oportunidade que Ele me deu de estudar, de fazer uma faculdade. E eu saí de lá com isso, com esse olhar. Eu preciso valorizar mais a vida, aquilo que eu tenho, os meus amigos, a minha família, e seguir o caminho de Jesus, seguir os mandamentos, seguir aquilo que Ele nos ensina. Isso que eu saí da Guiné-Bissau com meu coração mais cheio de amor pela vida. Isso é tudo, né? Porque é o que falta muito e é tudo na vida da gente, né? Ter mais amor, mais empatia. E que lindo, Flávio, que lindo mesmo isso. Foi uma É baita por de uma isso lição mesmo. que eu quero deixar um clamor aqui no seu vídeo. Você Deixa. jovem, adulto, faça uma experiência missionária na sua vida. Eu tenho férias no mês de julho. Dê o seu mês de julho a uma missão. Viva, vá ao encontro do outro, vá ao encontro de uma outra realidade, vá conhecer outras culturas e faça uma experiência de coração aberto. E quando a gente faz essa experiência, a nossa vida muda por completo. O que aconteceu na minha vida, com aqueles que eu conheço também, e que não crie barreiras. Eu não consigo viver sem o meu cachorro, por exemplo. Consegue. Com certeza. Mas Consegue. dedique. Ou às vezes por toda a vida, por que não? Mas é muito importante, Paulo. Pelo menos ali 10 dias, um mês, 2 meses. Dedique-se um tempo ao outro. E Pelo menos você para verá experimentar um pouquinho, né? experimentar. Aqui no Instituto Missionário, onde estou, você tem essa possibilidade. Se você quer fazer uma experiência missionária nas comunidades ribeirinhas, aqui conosco, junto com as crianças, e andar nos trapiches, andar aquele sala olha de que legal. rabeta, andar de barco, ir ao encontro do Demais. próximo aqui ao local. Então, eu deixo esse clamor, não tenha medo, não tenha receio, venha com o coração aberto e venha ver a realidade de muitas pessoas que são felizes e muito mais felizes do que nós, do que aquele que tem Com dinheiro, aquele que certeza. tem casa, que tem carro. Às vezes eu passo aqui nas ruas e fico assim, meu Deus, como que essas pessoas sobrevivem? Mas você olha, elas sempre estão sorrindo. Elas sempre estão se sentindo bem. Então, isso é um grande aprendizado na nossa vida. É uma lição de vida, né? Com certeza. Com certeza. Então, para você que está aí assistindo o vídeo, eu vou deixar o contato do Wellington aqui, vou deixar no Instagram, vou deixar aqui lá embaixo aqui do vídeo também. Se você se interessou, achou muito legal essa história dele, quer viver uma história assim também, como ele falou, às vezes você pode, né, pensar assim, poxa, mas ir lá para outro país para mim é muito. Não, tudo bem, começa aqui no pertinho, começa no seu bairro, começa aqui na sua cidade mesmo. Depois, quem sabe, se você foi percebendo que, poxa, abriu mesmo o coração, gostou mesmo, está pronto, e aí vai lá para fora, mas se quiser conhecer um pouquinho mais sobre missões, ouvir mais histórias, eu vou deixar o contato do Wellington aqui. Quem aí sentiu um quentinho aí no coração com a história dele, entra em contato, tira dúvidas com ele, pergunta um pouquinho mais e dá o primeiro passo aí para tentar de ter uma vida missionária, que é como a gente, né, já falou anteriormente e vamos falar aqui de novo,
vida missionária tem que perder aquele preconceito da pessoa achar que é virar irmã, padre, e não, né? Você pode ser um leigo, você pode construir uma família, você pode ter o dom do matrimônio e também ser missionário. Então, você pode ter o seu trabalho e também ser missionário, ou você pode simplesmente também largar tudo e ser missionário. Tem todos os caminhos, né? Então, o importante é você encontrar ali aquele que se encaixa melhor aos desejos do seu coração. Eliton, obrigada mesmo por partilhar isso com a gente. Espero que Deus abençoe muito a sua missão aí, porque agora, antes de estar gravando, a gente conversou um pouquinho sobre a missão dele ali no Pará, está sendo um baita desafio. Então, peço também para todo mundo que fique em oração pelo Eliton, que tem um desafio grande lá no Pará. Vamos todo mundo estar aqui em oração por sua missão, por todos que estão aí te ajudando. E obrigada por ter aceito o convite, viu? Amém. Eu que agradeço, Cal, por essa oportunidade, de poder partilhar um pouquinho da minha história, deixar essa pegada aqui no seu canal. E um coração muito grato por tudo. E que Deus abençoe cada um que esteja escutando, que esteja vendo. A você, Cal, por esse lindo trabalho que você está fazendo, de dar essa abertura, né, a todas essas experiências que estão sendo colocadas aqui. Amém. Então, que Deus abençoe vocês e que Deus nos abençoe e que nos dê muita força, graça e paz aos nossos corações. Amém. Amém a nós todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que ficaram aí assistindo e espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima Pegadas. Um abração, gente. Fiquem com Deus.